Estamos no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Manuel Moreira e vamos para a nossa 7ª aula de Matemática do 10º ano de escolaridade. Bom, vamos à nossa aula de hoje, mas antes de iniciarmos a aula, queria recordar-vos que estamos no meio de uma pandemia. Por força disso, todos nós somos chamados a cumprir as orientações sanitárias. Portanto, usemos as máscaras, pratiquemos o distanciamento social e evitemos situações que possam potenciar a transmissão do vírus. Para a aula de hoje, nós vamos ver 2 conteúdos. Vamos ver o nosso sumário. Posição relativa de retas e circunferências, ângulo ao centro. E nós vamos também ter exercícios bem no final da aula. Iniciemos para a nossa primeira parte do sumário. Posição relativa de retas e circunferência. Quando estamos a falar de posição relativas de retas e circunferências, estamos a ver como é que a reta está relativamente à circunferência. E nisto nós vamos ter 3 posições específicas. Um momento em que a reta toca a circunferência em 2 pontos, um momento em que a reta toca a circunferência num único ponto e no momento em que a reta não toca a circunferência. Então vamos começar a ver o que é que temos na tela. Reta secante. Uma reta é secante a uma circunferência se essa reta intercepta a circunferência em 2 pontos quaisquer. Vejamos bem, temos a nossa circunferência e temos a reta em que os pontos A e B tocam ou interceptam a circunferência. Neste caso, temos uma reta secante a circunferência. Reparem que a reta, que podia ser uma reta denominada por uma letra minúscula, ela toca a circunferência nos pontos A e B. Neste caso, dizemos que é uma reta secante. 2 pontos. Agora vamos passar para uma situação que a reta toca a circunferência num único ponto. Reta tangente. Eu disse-vos que uma reta é tangente quando toca a circunferência num único ponto. Vamos ver? Reta tangente. Uma reta é tangente a uma circunferência se essa reta intercepta a circunferência em um único ponto. No caso, o ponto P. Este ponto é chamado ponto de tangência. Reparem que a reta que está de cor vermelha toca a circunferência num único ponto, que é o ponto P, que chamamos ponto de tangência. Se nós tirarmos, por exemplo, um segmento, uma semirreta do ponto O que passa pelo ponto P, nós temos uma reta que é perpendicular à reta tangente. E falta-nos agora ver uma reta que sequer toca a circunferência. Então, se ela não toca a circunferência, ela é uma reta externa, ou seja, está no exterior da circunferência. Então, vejamos. Reta externa. Uma reta é externa a uma circunferência se essa reta não possui nenhum ponto em comum com a circunferência. A reta T, como vamos ver na tela, ela é externa à circunferência. Então vamos ver uma situação em que a reta não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Está fora, é externa à circunferência. Vejamos na tela. Reta externa. Uma reta é externa a uma circunferência se essa reta não possui nenhum ponto em comum com a circunferência. Vejamos. A reta T, estão a ver, ela não tem pontos em comum com a circunferência. Por isso chamamos-la reta externa à circunferência. Então, vejamos,
nós vemos três situações. Uma situação em que a reta toca a circunferência em dois pontos, dois quaisquer dos seus pontos, dizemos que a reta é secante à circunferência. Vimos uma outra situação em que a reta toca a circunferência num único ponto, chamado ponto de tangência. Nesse caso, a reta é tangente à circunferência. E vimos uma terceira situação em que a reta não toca a circunferência em nenhum dos seus pontos. Nesse caso, a reta é externa à circunferência. Eu creio que vocês entenderam, porque são conceitos fáceis. Muito bem. Continuando a nossa aula, que espero que vocês estejam a seguir com muita atenção, vamos para o segundo ponto do nosso sumário. E o segundo ponto do nosso sumário é ângulos ao centro. Nós vamos ver que surge duas palavras. Surge a palavra ângulo e surge a palavra centro. Então vamos ao conceito. De ângulo ao centro. Reparem que surgem as palavras ângulo e centro. Um ângulo ao centro, como está na tela, é um ângulo que tem o vértice no centro da circunferência e os lados contêm raios dessa mesma circunferência. Reparem bem, nós temos o ângulo AOB, mas o vértice está em O, e O é o centro da circunferência. Daí temos o nome ângulos ao centro. Mas nós estamos a ver OA, que é um raio, e OB, que é outro raio. Então, os lados contêm raios. Nós estamos a ver que o raio OA pertence ao lado de um ângulo e o raio OB pertence ao outro lado do outro ângulo. Então, nós podemos dizer que o ângulo AOB é um ângulo ao centro. O ângulo AOB é um ângulo ao centro. Continuando, se nós falarmos de ângulo, é natural que nós falemos de amplitude desse mesmo ângulo. Então, vamos ver a amplitude do ângulo ao centro. A amplitude do ângulo ao centro e do seu arco correspondente. A amplitude do ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente. Nós, na aula passada, já tínhamos visto o conceito de arco. Nós vimos que arco é a porção da circunferência compreendida entre dois dos seus pontos. Então, hoje, estamos a relacionar a amplitude de um ângulo ao centro e do seu arco correspondente. Vejamos. Reparem que nós temos o ângulo COD, mas reparem que há uma parte da circunferência delimitada pelos pontos C e D. Ora, C e D é um arco. É um arco, mas que corresponde ao ângulo COD. Então, há uma relação direta entre a amplitude do ângulo ao centro e a amplitude do seu arco correspondente. Qual é essa relação? Vejamos, a amplitude de COD, que é um ângulo ao centro, representa-se por COD. Mas COD, que é o ângulo ao centro, é igual ao CD. O que é CD? É o arco correspondente ao ângulo ao centro COD. Então, podemos dizer que a amplitude do ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente. Muito bem. Então, nós vamos ver a relação que existe entre a amplitude do ângulo ao centro e a amplitude do seu arco correspondente. Nós já vimos que o nosso ângulo ao centro é COD. Por que chamamos de ângulo ao centro? Porque este ângulo tem o vértice no centro da circunferência, certo? E reparem que CD é um arco que corresponde ao ângulo ao centro COD. E qual é a relação? A amplitude de um ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente.
Como estamos a ver na tela, COD, que é o ângulo ao centro, é igual a CD, que é o arco correspondente. Muito bem? Agora, vamos ver um exercício para ver se vocês entenderam os assuntos abordados. Então vamos ver um exercício de aplicação sobre o ângulo ao centro. Reparem bem, o exercício diz, sabendo que o arco XY é igual a 84 graus, qual é a amplitude do ângulo XOY? Nós deram-nos um arco e pedem-nos o ângulo ao centro que corresponde àquele arco, certo? Então vamos ver quais os dados que temos. Temos que XY, que é um arco, é igual a 84 graus, certo? E disseram-nos que o ângulo XOY, queríamos saber a sua amplitude. Mas nós devemos recordar o que é que nós aprendemos anteriormente. Tínhamos dito que a amplitude de um ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente. Logo, nós vamos dizer que XY é igual a XOY. Isso é o arco, isso é o ângulo correspondente. Se XY é igual a XOY, isso quer dizer que XOY é igual a 84 graus. XY, o arco, XOY, o ângulo ao centro correspondente. A amplitude de um ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente. Vocês entenderam bem? Muito bem. Nós vamos ver mais um exercício. Este exercício, antes estamos a ver a revolução, como XY corresponde a um ângulo ao centro XOY, então a sua amplitude é igual a esse ângulo. Logo, XOY igual a XY igual a 84 graus. Está ali na tela a mostrar que a amplitude de um ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente. O professor já disse isso várias vezes, precisamente para os alunos poderem entender bem esta relação. Muito bem. Então nós vamos ver mais um exercício. Esse exercício que nós vamos ver, o professor vai explicar, mas vocês vão resolver sozinhos lá em casa. O professor primeiro vai explicar o que é que o professor pretende, mas o aluno terá que resolver lá em casa com a ajuda dos pais, dos professores ou de outros amigos. Certo? Então vamos ver o exercício. Na circunferência seguinte, O é o centro e COB, estão a ver COB, não é? COB mede 70 graus. Indica, justificando a amplitude do ângulo OBC. A amplitude do arco AF. A linha B do exercício, como classificas o triângulo BOC quanto aos lados? Justifica. Certo. Primeiro, vocês vão passar o exercício para o vosso caderno. Dou-vos 1 minuto a 2 para passarem o exercício.
exercício nos dá o centro e nos dá COB. Estão a ver? COB. Nós queremos saber a amplitude de OBC. OBC. Mas já temos COB. Este exercício, para o aluno resolvê-lo, ele tem que ter a noção de triângulos. Primeiro, vocês devem lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Nós temos um dos ângulos é 70. Pergunta-se esse ângulo, mas a única pista que eu vou vos dar, e que é muito importante, é que BO é igual a OC. Por que é que são iguais? Porque BO é um raio, tal como OC. Então, esses dois lados são iguais. Se vocês forem lembrar a classificação dos triângulos, chegarão facilmente a esse ângulo que podemos chamar ângulo da base. Eu deixo-vos com esta pista, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus e que os lados BO e CO são iguais. Então, este triângulo seria um triângulo que tem pelo menos dois lados iguais. Que tem pelo menos dois lados iguais. Muito bem. A linha B, ou a segunda parte da linha A, a amplitude de AF. Vamos ver onde está F? Estamos a ver AF. Mas AF é um arco correspondente a FOA. E FOA é um ângulo ao centro. Então, como nós fizemos no exercício anterior, nesta parte do exercício, basta relacionarem a amplitude do ângulo ao centro, que é FOA, com a amplitude do seu arco correspondente, que é AF. Eu creio que vocês vão resolver isso sem problemas de maior. Muito bem. Agora, a linha B do mesmo exercício, que o professor já fez referência, como classificas o triângulo BOC quanto aos lados. Se vocês recordarem, quanto aos lados, os triângulos podem ser classificados em isósceles, se tiver dois lados iguais e um diferente, equilátero, se tiver todos os lados iguais, e escaleno, se tiverem todos os lados diferentes. Eu quero saber esse triângulo BOC, como é que eu vou classificar quantos lados? Se vocês pegarem no conceito de raio, chegarão lá facilmente. E vocês devem justificar o porquê da vossa escolha. Muito bem? Então, esse exercício que o professor acabou de explicar é um exercício que os alunos vão resolver em casa com a ajuda dos pais, ou dos professores, ou de outros colegas. Muito bem. Então, nós estamos na parte final da nossa aula. Vamos ver quais foram os conteúdos abordados hoje. Inicialmente, nós começamos por ver a posição relativa de retas e circunferência. E vimos que uma reta pode ser secante a uma circunferência, se a toca em dois pontos, tangente à circunferência, se a toca num único ponto, chamado ponto de tangência, e externa à circunferência, se não tiver nenhum ponto comum com a circunferência. Na segunda parte da aula também, nós vimos que nós vimos o conceito de um ângulo ao centro e do seu arco correspondente. Nós vimos que um ângulo ao centro é um ângulo que tem o vértice no centro da circunferência, e vemos que a amplitude do ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente. E, finalmente, nós demos dois exercícios para ver se os alunos conseguiam resolver de acordo com os conteúdos abordados, e um nós fizemos aqui, e um outro exercício nós deixamos para que os alunos resolvam em casa com a ajuda dos pais ou dos professores.
estamos no final da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Para mim foi um grande prazer. Não se esqueçam, cuidem-se. Até a próxima aula.